Sejam todos muito bem-vindos ao 6º episódio do HCR Cast, o podcast do Hospital Cristo Redentor, criado para compartilhar histórias, informações e reflexões sobre saúde com a comunidade. Hoje vamos falar sobre um tema que afeta a qualidade de vida, a saúde e o bem-estar de milhares de pessoas, a apneia do sono. Muitas vezes silenciosa, essa condição pode causar sérios problemas de saúde. Por isso, entender seus sinais, causas e formas de tratamento é fundamental. E para nos ajudar a esclarecer esse assunto tão importante, temos a honra de receber o Dr. Eric Xavier, médico otorrinolaringologista, que vai compartilhar seu conhecimento e responder as principais dúvidas sobre a apneia do sono. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho e passar para todos que estão nos assistindo e ouvindo aí um pouquinho sobre medicina do sono e para as pessoas entenderem o que é a apneia e as consequências de não fazer um tratamento adequado quando o paciente tem o problema. Lembrando que a apneia sempre está relacionada ao ronco, então vamos falar aí bastante de ronco hoje. Isso aí. Doutor, então vamos começar as perguntas. E a primeira pergunta é: por que o sono é tão importante para a nossa saúde? O que acontece no organismo enquanto a gente dorme? Então, todo mundo acho que deve ter parado para pensar e ter um pouquinho de reflexão a respeito do que é o sono, por que a gente dorme, né? E a gente às vezes não percebe que 1/3 do nosso dia, ou melhor, 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo, né? E isso tem uma importância muito grande. Por quê? O sono ele está implicado num momento de recuperação do corpo. É um momento em que o corpo vai ter o teu relaxamento, a tua recuperação física e mental. Então, quando você tem um sono que é atrapalhado, um sono que é fracionado, um sono que não é complementar, o teu dia vai ser mais pesado, vai ser mais difícil de completar, com dificuldade de memorização, concentração, pode vir irritabilidade, cansaço, fadiga. Então entenda que o sono ele é fundamental para ter uma boa vida. Para que o dia seja bom, tem que ter uma noite boa. Então os sinais para entender que uma pessoa está dormindo mal, quais são? Eu acho que eu durmo bem, né? A gente acha, sim, eu acho que sim. eu durmo bem, mas quais são os sinais que eu poderia identificar? Não, eu preciso de uma qualidade de sono melhor. Muitas vezes o sono ele vem com sinais que a gente às vezes não percebe ou acha que isso virou rotina, né? Entre eles, o mais comum é o ronco. Muitas vezes a gente acha que roncar faz parte. Eu ronco, daí a minha esposa ou meu marido manda eu virar de lado e está resolvido. Não é. O ronco é um sinal e um sinal importante do que o seu sono está tendo algum problema ou alguma disfunção. Outro sinal também importante é quando você acorda. Né? Quando você acorda e durante o dia você tem sonolência, fadiga e cansaço, é porque a tua noite de sono não foi restauradora, não foi de recuperação. Então são 2 sinais muito importantes. Outros sinais também que a gente nota é o paciente que acorda várias vezes ao longo da noite, porque provavelmente ele está tendo interrupção respiratória, que a gente chama de apneia. Então entenda que os sinais eles dão para a gente caminhos para a gente poder elucidar e identificar o problema. Então, só pra gente deixar claro, roncar não é normal, indica que tem algum problema, é isso? Isso, de forma alguma. Roncar não é normal, tanto na infância quanto na vida adulta. Roncar é algum sinal que você está tendo um problema muito sério durante o teu sono. E doutor, qual que é a diferença do ronco e da apneia do sono? O ronco é o barulho que você faz pela dificuldade do ar estar passando na via aérea superior. Então a gente pode ter dificuldades respiratórias durante o sono. Pode ser no nariz, pode ser na garganta, mas muitas vezes o problema ele é desencadeado pela interrupção de ar. Então a gente tem que saber que o ronco não é normal. Ele pode ser gerado por uma dificuldade respiratória nasal ou na passagem de ar na garganta. A apneia é quando você não respira. Então a apneia é a parada, a interrupção da respiração. Para você considerar um evento de apneia, você tem que ficar pelo menos 10 segundos sem respirar. Então, entenda que a apneia é uma condição muito severa, muito grave que você tem durante o sono. E, doutor, quais são as pessoas que têm maior risco para desenvolver a apneia do sono?
Muitas vezes a apneia ela é uma consequência relacionada a hábitos ou até condições metabólicas do corpo. O principal fator que leva você a ter apneia é relacionado à obesidade, o excesso de peso. E hoje a gente sabe que a população tem aí uma grande porcentagem de obesidade. A gente vê estatísticas aí que mais de 40% da população está com obesidade, né? Sendo que boa parte deles ali não está sendo tratado. Outros fatores que levam a gente a ter apneia é relacionado a desvio de septo, que tem a dificuldade para respirar, também aumento das amígdalas, as amígdalas grandes atrapalham a passagem de ar. Nas crianças, a adenoide aumentada de tamanho, que é um tecido que cresce no fundo do nariz e faz a criança respirar pela boca, ter ronco, e também vai ter apneia na infância. E outros fatores relacionados à medicação, o alcoolismo, né? Aquela mania que todo mundo acha que beber um pouco antes para relaxar vai ajudar. Pode até ajudar, mas na verdade, quando você bebe, ele relaxa para você dormir, mas depois faz você roncar muito à noite e ter apneia. Então, o álcool não é recomendado. Legal. E doutor, quais são as consequências de uma apneia não tratada? Existe relação entre a apneia do sono com a hipertensão, infarto e AVC? Tem relação direta. Quando a gente tem dificuldade respiratória, que a gente ronca ou tem os eventos de apneia, a gente pode estar tendo aí sobrecarga cardíaca. Como você tem uma dificuldade de ventilação, o teu coração tem menos oferta de oxigênio, então ele faz mais força para bombear o sangue. Consequentemente, pode vir a desenvolver hipertensão, arritmia cardíaca, pode vir a desenvolver aí um evento de infarto agudo no miocárdio durante o sono e até eventos de parada cardíaca. Então, entenda que o ronco, a apneia, está diretamente relacionada ao ato de ter uma alteração ou doenças cardiovasculares. Nossa, a gente acha que é muito comum, né? Eu acho que grande parte da população acha que é muito comum roncar e às vezes não vai atrás. É muito legal esse assunto. E pra gente fazer o diagnóstico da apneia do sono, como que ela é feita? Como que é feito? O diagnóstico para apneia, para o ronco, muitas vezes está relacionado antes de chegar ao diagnóstico. É o paciente saber que ele ronca, que muitas vezes ele está dormindo, ele não vai saber. Então, sempre o companheiro, a companheira, ou os familiares que estão lá no ambiente da casa, que notam que ele está roncando, que ele está dormindo errado, eles vão pegar e procurar ajuda, trazer junto o paciente. E daí a gente faz a avaliação, vê o quadro dele, se ele tem sonolência excessiva, como é que está o sono, e a gente vai pedir para ele fazer um exame que chama polissonografia. O que é esse exame? É um exame na qual a gente vai fazer a monitorização do sono dele. Então ele vai dormir uma noite monitorado, na qual a gente vai conseguir identificar os parâmetros de sono. A polissonografia, existem 4 tipos de exames para a gente fazer. O exame que a gente chama de padrão ouro, que é o melhor exame para a gente dar o diagnóstico, é a polissonografia do tipo 1 e tipo 2, na qual a gente vai avaliar ali a frequência cardíaca, movimento torácico, movimento dos olhos, movimento do masseter, da musculatura da mastigação. A gente vai fazer monitorização também do eletroencefalograma, na qual a gente vai ver ali os estágios do sono, para a gente saber se ele está complementando e está fazendo direitinho os estágios do sono. E a gente também vai ver fluxo aéreo, para ver se ele tem os eventos de parada respiratória. Então, é um exame completo, é um exame simples, indolor, que a gente consegue avaliar durante uma noite e conseguir identificar a causa. Uma das minhas perguntas era essa, não é um exame que causa dor. De forma alguma, é um exame muito simples, na qual a gente vai fazer ali a colocação de eletrodos em regiões do corpo para a gente conseguir avaliar. Não dói, é bem tranquilo. O exame hoje tem uma conveniência que ele pode ser feito domiciliar. Então ele também traz o conforto e traz para a gente mais credibilidade do resultado, pois você faz no seu ambiente que você vive. Então você fazendo em casa te traz mais tranquilidade. E daí você está no teu ambiente e deixa o paciente ter um resultado mais fidedigno. Ah, que legal. A diferença então de fazer em casa ou no consultório que faz? É clínico, a gente faz aqui no hospital, no HCR. Ah, que legal. E doutor, a diferença é que a gente fica mais relaxado em casa. Faz mais tranquilo, mas isso não impede de fazer no hospital, né? Tanto é que o exame hoje tem o domiciliar, porém antigamente, né, ele era todo clínico. Hoje nós dispomos de, como eu falei, de 4 exames, tem 4 tipos de polissonografia. Os melhores é o tipo 1, tipo 2 e tipo 3.
A diferença entre o tipo 1 e o tipo 2 é a monitorização por vídeo, que nós não temos. Porém, o tipo 2 ele dá o resultado idêntico ao tipo 1. E o que difere do tipo 3 é que o de tipo 3 ele tem menos sensores. E ele também é um exame que vai trazer muito resultado. O que diferencia um e outro é dependendo do que o paciente precisa do resultado. Então você chegou lá para mim e falou: Eric, eu estou tendo quadros de insônia, eu estou acordando no meio da noite, eu não consigo dormir mais. Vale a pena a gente fazer a do tipo 2, porque ele vai dar para mim ali a monitorização do eletroencefalograma. Mas se o paciente chega para mim apenas com um quadro de ronco e apneia, a do tipo 3 me dá informações muito ricas e a gente consegue fechar um diagnóstico com muita certeza e muito confiável. Que legal. E esse exame, doutor, quais são os principais achados que ele pode revelar, além da apneia do sono? Ele vai mostrar para mim, durante o estudo do sono, os estágios do sono. Nós temos 3 estágios do sono. O sono tipo 1, 2 e 3, na verdade são 4, e o sono REM. O que difere um e outro é mostrar se o sono está sendo restaurador ou não. Sendo que o sono profundo, que é o sono 3, a gente tem que ter uma porcentagem ideal para ele pegar e ser completado. Quando você tem encurtamento do sono 3 e encurtamento do sono REM, a gente sabe que você está tendo distúrbios do sono muito importantes, pois o sono tipo 3 ele é fundamental para a recuperação tecidual, que é um momento que você vai ter liberação de hormônios do crescimento, de hormônios de reparação tecidual, é um momento no qual você vai ter a recuperação muscular do dia. No sono REM, é um momento que você vai ter os sonhos e a consolidação do que você viveu durante o dia. E se você tem encurtamento desses estágios, você vai ter problemas aí relacionados ao sono, que é o problema aí da sonolência diurna, é o problema metabólico na qual você vai ganhar peso, porque vai piorar a questão do sono. Então a diferenciação e o que a gente tem que monitorar é saber se ele vai ter mesmo sono restaurador ou não. Então existe relação entre dormir mal e ganhar peso? Direto. A gente libera no sono 3 2 hormônios. O hormônio que chama grelina e um hormônio que chama peptina. O hormônio grelina é o hormônio da fome. É o hormônio que vai dar para você a vontade de comer. Independente que você vá comer bastante ou não, ele está relacionado no teu corpo para guardar energia. Então, se você tem bastante liberação desse hormônio durante o sono, você vai ter saciedade alimentar. Se você tem supressão, diminuição desse hormônio, por encurtamento do sono 3, você vai ter durante o dia, não fome, mas o teu corpo vai guardar energia. Ele vai entender que você passou por um estresse e o teu corpo tem que guardar energia. Então você vai engordar. Muitas vezes pacientes chegam com a gente obesos e falam: doutor, mas eu como pouco, faço bastante atividade física, eu queimo energia. Porém, o sono dele é errado, ele está tendo apneia do sono. Então ele está encurtando o sono 3, consequentemente o corpo está guardando energia. Ele entende que a energia tem que ser guardada, então ele não consegue emagrecer. E você obeso vai piorar a questão do ronco. Então realmente a apneia dificulta o emagrecimento, é algo que está diretamente ligado. Totalmente ligado, diretamente interligado. E se você não tratar a questão da obesidade, o teu sono não vai ser tratado junto. Então emagrecer pode tratar a apneia do sono. A obesidade tem relação direta com o ronco e a apneia do sono. Então, se você faz um tratamento de emagrecimento, você perde peso, faz atividade física, consequentemente, teu sono vai ser melhor. Então, consequentemente, você vai ter mais queima calórica ao longo dos dias. Então, são relações diretas. Eu gosto de falar que a gente tem um ciclo ruim e um ciclo bom. O ciclo ruim é aquele ciclo que você perpetua um sono mal dormido. Sim. E o ciclo bom é quando você dorme bem. Se você dorme bem, você vai conseguir perder peso e vai conseguir aí chegar ao resultado de tratamento da apneia. E uma pergunta que eu acho que bastante gente vai ficar com dúvida também é sobre os medicamentos para emagrecimento, como o Mounjaro, por exemplo. Pode melhorar a apneia? Sabe que em 2024, são 2026, né? Em 2024 foi colocado dentro do rol, dentro do protocolo de emagrecimento da apneia obstrutiva do sono, o tratamento com Mounjaro, com a tirzepatida. Então, a Associação Brasileira de Otorrino, né, baseada na Academia Americana de Otorrinolaringologia, eles introduziram como terapêutica um dos
uma das opções terapêuticas de tratamento o uso da tirzepatida, que é o Mounjaro. Sim. Porque ele traz resultado direto para emagrecer e melhorar o sono. Então, muitas vezes, você lançar a mão de um tratamento de medicação como o Mounjaro, é você conseguir dar para o paciente mais uma opção para ele melhorar a qualidade de vida. Apesar que a gente às vezes tem um pouquinho de distorção do uso da medicação, né? Só que é um tema que a gente pode falar depois, mas é interessante a gente pegar e frisar e falar aos pacientes que o tratamento com a tirzepatida, com o Mounjaro, está sendo indicada e é muito bem indicada e é toda embasada cientificamente. Mas eu gosto de falar também que não é ir lá na farmácia comprar. Sim. Você tem que ter um acompanhamento médico, porque o remédio ele é bom, porém se usado errado vai trazer muito prejuízo. Com certeza. Doutor, e vamos falar um pouquinho sobre melatonina. Ela funciona para qualquer pessoa? Ela não funciona para qualquer pessoa. Por que ela não funciona para qualquer pessoa? Porque a melatonina ele é um hormônio. É um hormônio produzido pela uma região cerebral que ela é fotodependente. O que é isso? A melatonina ela começa a ser produzida com a ausência de luz. Então, se você pega e vai usar a melatonina, a gente não pode usar em qualquer hora do dia. O nosso corpo produz a melatonina quando a gente está em um ambiente mais escuro. Então, você vai ter produção natural da melatonina para te ajudar a dormir. Ela não é indutora do sono, ela é mantedora. Então, pacientes que têm dificuldade em pegar o sono, ela não vai trazer benefício. Ela é benéfica para pacientes que têm aqueles momentos de sono fracionado ou não sustentação de sono. Quando o paciente acorda um pouco à noite, tem dificuldade de voltar a dormir, a retornar. Ela é produzida no nosso corpo a partir das 6, 7 horas da noite, que é o primeiro momento que a gente vai ter baixa da luminosidade. E ela vai ter pico de produção no momento que você vai dormir. Então entenda que a melatonina ela não pode ser usada a qualquer hora, de qualquer jeito. Então não é todos os pacientes. Tem muita gente que vem e fala, eu uso melatonina toda noite. Daí a gente vai fazer o estudo do sono do paciente. O teu problema para usar melatonina é porque, doutor, eu tenho dificuldade de pegar no sono. E você dorme bem depois? Durmo bem. A melatonina não vai ser bem empregada. Entendi. Entendeu? Então a melatonina não é para qualquer pessoa. E também não é sair usando de qualquer maneira que vai ajudar também. Tanto quanto o Mounjaro, como melatonina, como qualquer outra medicação, sempre com orientação médica, né? Tem que ser muito bem assistido. Com certeza. E lá no comecinho, comentou sobre o álcool. Tem bastante gente que acha que álcool ajuda a dormir. Eu tomo uma taça de vinho e eu escuto, né? Ele relaxa e durmo a noite inteira. Na verdade ele relaxa bastante, ele ajuda para você pegar no sono. Porém, como esse relaxamento é benéfico para pegar no sono, ele acaba sendo prejudicial para dormir. Porque você relaxa a musculatura e produz mais ronco, dá mais efeito de apneia. E outro, o álcool faz com que você durma mal, então o teu sono é mais agitado, é um sono mais fracionado. Então ele, ao invés de ajudar, atrapalha muito. Álcool não é tratamento para dormir. Viu, pessoal? Doutor, o que uma pessoa pode fazer para melhorar a qualidade do sono? A gente chama de higiene do sono. Sempre que o paciente vem fazer aí o tratamento com a gente pega e faz a orientação de como pegar e ter uma melhor qualidade para você poder dormir. A higiene do sono está relacionada aí a nossos hábitos, né? Primeira coisa, mais importante, que é uma coisa da modernidade que a gente vive junto, o celular, a tela, né? Então a gente sempre recomenda que se você está querendo ter uma qualidade de sono, pelo menos 1 hora, 1h30 sem tela. Tirar o celular, tirar a TV, não ficar com eles, né, usando antes de dormir, porque isso estimula o córtex cerebral, estimula ali a atividade cerebral e inibe a produção de melatonina, porque a gente é fotodependente. Então, se tiver luz, a melatonina não é produzida. Sim. Então, você não vai dormir bem. Então, cortar o celular. Outra coisa, pacientes que já têm que entender que precisam ter uma qualidade de sono, durante ali no início da noite, não deixar muitas luzes ligadas em casa, já diminuindo a luz, diminuindo o volume de TV, né, desligando a TV mais cedo, não fazer alimentação de grande quantidade antes de dormir, pensar em comer, fazer a janta ali até às 6 da tarde, depois das 6,
um lanchinho rápido, uma coisa mais leve, evitar bebida alcoólica, né? Atividade física também. Quando a gente faz atividade física, depois das 19 horas, depois das 7 da noite, você vai ter uma liberação enorme de adrenalina. Então, para você baixar essa energia do corpo, demora. Então, a gente recomenda fazer atividade física até às 6 da tarde, se não possível no início da manhã, porque daí até te dá o despertar para ter um melhor dia, né? Pensar do horário de sono. Tem muitas coisas que o pessoal pergunta para mim: Eric, como é que é teu sono? Como é que é meu sono? Meu sono bom é 8 horas? Meu sono bom é 6 horas? Olha, quando a gente fala de ciclo do sono, aquele sono que eu falei no início, sono de fases 1, 2 e 3 e sono REM, ela se completa mais ou menos a cada 90 minutos. Então entenda que a gente pode ter de 2 a 4 ciclos do sono. A gente pode ter de 2 a 4 ciclos do sono durante uma noite. Então, a gente tem que entender para o paciente que não é 8 horas o ideal. O ideal é o paciente saber que você vai ter um sono entre 7 e 9 horas. Esse é o ciclo do adulto jovem. Sendo que crianças têm sono mais prolongados, maiores, e os idosos eles vão ter sonos mais encurtados e vão ter sonos fracionados ao longo do dia. Essa é a fisiologia do sono do ser humano. Então, a higiene do sono tem que obedecer ali esse tempo de 7 a 10 horas, de 8 horas aí por noite. O paciente criar uma rotina para o sono. Então, não é hoje eu vou dormir às 7, amanhã eu vou dormir às 10, outro dia eu vou dormir meia-noite. Então, você criar uma rotina para que o teu cérebro e o seu relógio biológico funcione de maneira adequada. Isso é a higiene do sono. Não é achar que tomar remédio vai fazer você ter sono. Falando até de medicação, muitos remédios aí psicotrópicos, a tarja preta, muita gente usa achando que isso vai ajudar. Isso aí é sono químico que a gente chama. Ele vai induzir você a um sono não fisiológico. Então você pode estar tendo durante o dia sonolência, fadiga, dificuldade de memorização, porque o teu sono não está sendo natural, fisiológico. A gente também tem que estudar aí a medicação que usa para a gente poder parar ou substituir de maneira adequada. Que legal. Doutor, e quando alguém deve procurar um otorrinolaringologista por causa do sono? O otorrino, ele trabalha com medicina do sono pensando aí na tua questão respiratória e a qualidade do sono recuperador. Então, a gente tem que identificar o paciente e vir procurar o otorrino quando tem dificuldade em respirar pelo nariz, quando respira pela boca, quando está roncando muito, que é o sinal mais importante, que o ronco mostra que você está tendo algum distúrbio do sono. Pacientes que têm sonolência durante o dia, porque se você tem sono durante o dia, porque teu sono não foi restaurador. Lembrando que tem uma estatística muito importante, que quem dorme mal aumenta em 50% a chance de acidente de carro, acidente automobilístico. Foi feito um estudo nos Estados Unidos, bem grande, e mostra que boa parte das pessoas que sofreram acidente em autoestradas estava relacionada à sonolência. E daí, nos estudos mostraram que o paciente dormia mal e tinha apneia do sono. Então, entender que o ronco, ele é um grande sinal, e pacientes que têm distúrbios do sono e já sabem, procurar para fazer a polissono, para saber qual é o distúrbio real, para poder fazer ali um tratamento adequado. Passou o tempo que eu nem vi um assunto tão legal, doutor, tão necessário. Que legal. Achei, assim, muito necessário. Eu acho que a comunidade em si vai gostar muito, porque é algo que a gente deixa passar, né? Às vezes, eu dormi mal, a gente acordei cansada, parece que trabalhei a noite inteira, é um termo que eu escuto muito. Sim. Então, assim, o quão é importante, né, a gente falar sobre isso, informar, mostrar que é necessário, que é importante buscar ajuda, né, doutor? E saber, né, repetindo do início, 1/3 do nosso dia é dormindo, e não é à toa. Se você tem esse 1/3 bem usado, bem trabalhado e bem, né, aproveitado, teu dia vai ser muito produtivo. Com certeza. Nossa, muito legal. O doutor agora está atendendo aqui no hospital, né? Aqui na parte nova. No quinto andar do prédio novo. Estamos aqui desde dezembro. Estamos com a clínica a um tamanho ampliado, com mais salas, com mais espaço para poder aí ajudar todos os pacientes que nos procuram. Né? Temos a medicina do sono dentro da clínica
já faz um bom tempo, desde 2020. Temos 2 aparelhos de polissonografia na clínica, a do tipo 2 e a do tipo 3. Podemos fazer tanto o exame aqui dentro da HCR quanto domiciliar. Vamos por aí, um plus, um acréscimo que a gente traz para a comunidade marauense, porque a cidade merece, né? A população merece. A gente investe, né? A Clínica DataMed investe bastante em tecnologia e aparelhos para poder dar diagnóstico e ajudar quem precisa. Então, aqueles que têm distúrbio do sono, estão roncando, têm apneia, tá obeso, que a gente também faz tratamento aí para auxiliar a obesidade, estamos de portas abertas para poder receber quem precisa. Isso, venham conhecer a DataMed, né? Ficou linda a clínica, eu estava falando para ele, que vista linda. Sim, e ficou bem legal. Parabéns pelo trabalho de vocês, doutor. Obrigado. Muito obrigada pela participação aqui conosco. Obrigado a oportunidade. É bom ouvir falar e trazer um pouquinho de informação para o público, para poder ajudar ali e aqueles que estiverem precisando tirar as dúvidas, né? Isso aí, com certeza. Fica o convite para a comunidade. Enquanto hospital, nós sempre estamos alertando sobre prevenção, né? Nós falamos sobre os riscos de AVC, infarto, entre outras questões, né? A obesidade é doença, também precisa ser tratada. E um sono de qualidade muda tudo. E a gente só tem a agradecer por tanta riqueza no conteúdo. E isso aí, muito obrigada, doutor. Obrigada a todo mundo que ouviu também, que nos acompanhou por aqui. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço a todos.